Cara, isso eu não sabia, tá vendo? Eu achava que a doula fazia o parto. Às vezes eu tava misturando a doula com a amendoim. Mas olá. Oh, meu Deus. A Oh, outra meu aqui. amor. Oi. Ai, princesinha linda. Ela é assim, menina. Olha, ainda tá mostrando aquela vovó. Olha aqui, ó. Oh, meu Deus do céu, gostosa. Ai, gostosa. Ai. Imone vem roubar a cena. Imone vem roubar a cena. É a mamãe, filha. E você? E a titia Lívia? Você tá se vendo, mãe? Que linda, meu Deus. Ai, que Olha, linda. gata. Gente, sejam bem-vindos. Que fofa. A nossa live de hoje. Bem-vindos a todos que estão aqui. Meu nome é Nívia Voltran, eu faço essa live. Tento fazer 2 vezes por mês, né? Às vezes acontece mais, mas 2 vezes por mês e a gente vai estar falando vários assuntos sobre maternidade. Eu fui uma mamãe em diversas áreas profissionais e hoje a gente tem a Flávia, que eu vou deixar ela se apresentar para a gente. Então, Flávia, você pode se apresentar, falar um pouquinho sobre você, onde que você mora e o que você faz. Olá, gente. Boa noite a todos. Essa é a Imane, que também participa de tudo, né? Eu sou a Flávia Barbosa. Eu sou do Rio. Esse sotaque não dá para enganar. Mas eu moro aqui em Nova York. É verdade. De vez em quando a gente vai ter uma participação especial aqui. E eu sou, na verdade, formada em psicologia no Brasil, né? Atuava em RH lá. E moro aqui há quase 6 anos, né? Passa tão rápido, já vai fazer 6. E aqui, depois da minha experiência, né, como gestante, tendo a Imane e tendo uma doula também durante a minha experiência, eu iniciei a minha formação como doula, né? Então, eu tô começando a atuar como doula também aqui, né? E eu também sambo, né? Aquela assim, né? Sim, Enfim, sim, um gente. pouquinho de tudo. Entra no Instagram, Samba, aula de samba. lindamente, samba lindamente. Obrigada. Mas que legal. Obrigada por aceitar esse convite. Imagina. Assim, eu sempre procuro chamar pessoas em áreas que às vezes ou eu tenho dúvidas também, porque se eu tenho dúvida, Ui! Gente, peraí. sem Opa. problema, normal. Opa. Live de manhã, sim. É que Não o é, caso tá menina? vai, mas talvez ele aponte aqui. E hoje ele não tá se sentindo muito bem, começou a tossir. Já E essas tomou, horas eles querem mãe, né? ele já tomou, eu falei assim, só um pouquinho aí. E doula é uma coisa assim, a verdade, a primeira vez que eu vi falar nisso aqui foi num programa, nesses reality show que tem aqui, que na verdade tem foi a Midwife que eu vi primeiro, né? E eu não sabia dessa profissão, não sabia que existia parteiras, né? Não, eu não tinha. E eu comecei a ver nesse show, alguns anos atrás. Mas aí, quando eu tive o Otávio, eu fiquei um pouco na dúvida. E eu não fui muito atrás, né? Como eu sabia que eu ia ter que tomar anestesia, porque eu tenho asma, enfim. Eu falei, acho que não dá, acho que doula é só para quem vai ter parto normal, enfim, aquelas coisas. Eu acabei ficando por ali. Conversei com algumas assim, mas eu não tinha certeza, né? E então eu acho que isso deve ser a dúvida de várias pessoas também Com sobre esse certeza. universo. Então você pode começar a falar assim, o que é a doula? O que que a doula faz? E o que que ela não faz? Porque eu sei que também tem, a doula é que nem o médico, ela substitui o médico. Então vamos lá, eu tenho algumas perguntinhas aqui, mas não Tá precisa ser ótimo. com pergunta e resposta, você pode ir contando, você pode também falando da sua experiência. E aí se eu vou vendo, se algumas pessoas mandaram perguntas que eu tenho aqui também. Aí, Legal. conforme você for respondendo, eu vou já vendo aqui. Se tiver alguma coisa que você não tocou, aí eu pergunto. Mas vamos conversando. Vamos junto. Eu achei. Obrigada por me chamar, assim, para esse bate-papo. Eu acho que é muito bacana a gente saber um pouquinho mais, né? Porque eu também no início, quando eu engravidei, eu não tinha noção do que era uma doula.
do que ela fazia, eu tive as dúvidas muito parecidas com as suas. Ah, é, Tintim. Tô aqui, não vou fazer propaganda da marca, mas tô aí também, ó. E aí eu também tinha essa dúvida, né? O que que é uma midwife? O que que é uma doula? E eu acho que está se popularizando um pouco mais agora, mas ainda é restrito, né? É um tipo de profissional que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo sabe, né, o que que faz. Mas, resumidamente, a doula ela dá o suporte emocional e basicamente emocional e também de alívio à dor que não seja medicamentoso, né? A doula não trabalha com medicamentos, ela não pode medicar ninguém. Então a gente usa coisas naturais como um chá, como uma essência, como uma massagem, mesmo com as mãos para aliviar a dor. Então são alívios à dor de forma natural, né? De Aham. forma que não seja com medicamento, e também com esse suporte emocional e. É que tá me fugindo aqui a palavra. Mas é basicamente um suporte mais emocional, e não só para a gestante, mas também para o acompanhante, que pode ser o pai, pode ser a mãe da gestante, pode ser alguma outra pessoa, pode ser a outra mãe. Então, dá o suporte para aquelas duas pessoas, né? A gestante e para o acompanhante, Tá. durante todo o processo. Durante todo o processo, mas que momento que eu procuro? Assim, descobri que tô grávida, tô, sei lá, grávida de 10 semanas. E aí? Já posso Então, entrar em contato? Como é que funciona? Então, pode. Na verdade, não tem um momento exato para você procurar a doula. Você pode Tá. procurar ela com as primeiras semanas de gravidez, ou um pouquinho no meio, ou até um pouco mais para frente. O ideal, né, vamos dizer assim, o mundo ideal é que você tenha um acompanhamento desde o início da sua gestação. Porque o acompanhamento da doula vai fazer muita diferença no sentido de informar e de empoderar essa mulher. Né, que eu acho que esse é um dos principais atributos da doula, né? A gente não tá ali para de forma alguma, intervir naquele momento, que é o momento da mulher, né? O que a gente está ali é para fornecer ferramentas para que aquele momento seja o melhor possível para aquela mulher, né? Aquela experiência seja a melhor possível para a mulher e para o bebê, obviamente. Então, o ideal seria você procurar logo no início da gestação. Mas vamos dizer, não procurei nem saber que existia doula. Descobri, já estava com 5 meses de gestação. Não tem problema nenhum, Ah, né? Você pode ir lá, procura. É bacana, assim, conversar com mais de uma. Eu, quando estava procurando a minha, eu conversei com mais de uma doula, porque eu acho que é isso. Doula é um ser humano e a gente se identifica mais com algumas pessoas do que outras, né? sim. E, Aham. obviamente, a gente vai se identificar mais por diversas razões, né? E por diferentes razões. Então, eu acho que é bacana você conversar com diferentes doulas para poder saber, poxa, legal. Porque é um momento tão íntimo, né? O parto, ele é um momento tão íntimo, a gestação é íntima também, que a gente quer compartilhar com alguém que a gente se sinta à Verdade. vontade, E a né? sua era brasileira ou não? Sim. Brasil. Uma, uma das coisas que eu queria era falar português no momento do parto. Porque, assim, eu já sabia que o parto é um momento que a gente faz muito contato, né? A gente está muito ali numa situação que com nossos instintos primários, né? Uhum. Então eu falo assim, gente, eu não vou querer falar inglês. Eu não vou querer falar inglês, não vou querer responder em inglês. Eu quero falar a minha língua mãe, né? Que me deixa confortável. Porque eu pensava isso. Se eu estiver confortável e relaxada, tudo vai fluir melhor. Então eu queria uma doula brasileira. E outra coisa também que eu procurei muito, eu queria uma doula negra brasileira. Então eu queria essas duas coisas, né? E aí eu tive dificuldade. Só que eu encontrei essa, eu conversei com outros, mas eu entendi que essa compreendia quais eram os meus medos, né? E o Aham. porquê que eu estava procurando uma mulher negra brasileira. Então ela me abraçou em todos esses aspectos, sabe? E eu me senti muito confortável. Eu falei, opa, vou ficar tranquila com ela lá, me acompanhando, né? E o acompanhamento com a doula é um, e o médico você tem que continuar indo, né? O seu acompanhamento no médico continua normal, no seu obstetra lá. Isso, exatamente. Uma coisa que você falou que é bacana, assim, o que que a doula não faz? A doula não faz o parto, né? Esse é um trabalho que o obstetra faz, não faz. Ou a midwife, A midwife. né? Então, qual é a diferença da midwife e da doula? Então, a midwife, ela é uma enfermeira Aham. formada
e que tem a formação adicional para a realização do parto. Então, ela pode fazer todo o acompanhamento dessa gestante, desde o início até o momento do parto e o pós-parto, né? É uma enfermeira, ela não Ah, é médica. E esse parto ele pode acontecer num hospital, num birthing center, que eu não sei como é que chama no Brasil, é casa de... um centro. Como que é? Como pode ser no Brasil? Eu não sei se tem isso no Brasil. Porque eu vejo hospital, mas é como se fosse um centro, um lugar onde as pessoas vão para ter os bebês. Que inclusive eu vi, eu cheguei a ver lugares assim, que são. Sabe, aquele conforto. Você pode escolher quarto que tem banheira, tudo. Então você pode. Eu vi, eu cheguei. Eu não fui lá ver, mas eu cheguei a conversar e ver online, que eu achei muito legal esses birth centers. Verdade. Eu nem conhecia também, vim conhecer aqui, mas no Brasil eu sei que tem alguns estados, né? Tem, E né? pode também fazer o parto em casa. Se a mulher quiser, ela pode Hum, ter uma midwife que vai fazer esse parto em casa. Então ela tem esse conhecimento e essa capacitação para atender essa mulher durante uhum. esse parto, né? Realizar todos os procedimentos inerentes. A doula ela tá ali como parte daquele corpo, né? O corpo que eu digo, todas as pessoas presentes naquele ambiente, mas ela não faz nada de No aplicar. Se precisar fazer alguma aplicação venosa, a gente não pode E no fazer. parto, ela não faz o parto, né? Não, não faz. Mas ela, eu não sei como que é no Brasil. No Brasil, eu acho que dá. Mas aqui, se eu for ter um filho no hospital, a doula pode estar comigo, né? Porque eu posso, acho que, levar até 2 pessoas, se eu não me engano, não sei. Então, ela pode Sim, estar junto ali comigo na hora do parto. pode. E na verdade, assim, segundo a legislação, no Brasil, eu não sei se em todos os estados, né? Porque tem essas diferenças aí. Mas em alguns estados você pode sim ter, além do acompanhante, a doula. A doula, em momento algum, ela tira a vaga do acompanhante durante o procedimento do parto. Você tem que ter o acompanhante, você pode ter, né? É um direito, mais a doula, né? A Maila tá falando que a doula é a sua advogada no parto. Cara, isso eu não sabia, tá vendo? Eu achava que a doula fazia o parto, eu tava misturando a doula com a midwife. Então são duas coisas diferentes. Cara, ai, São. super. Você pode ter uma midwife e não necessariamente ter uma doula no parto, né? Tá. E se eu quiser, eu posso ter as duas, a doula e a midwife. Exatamente, exatamente. E o que eu ia perguntar? Se é uma, sei lá, digamos, é uma mãe, primeira viagem, não fala, digamos, ela não fala inglês muito bem, ela pode chamar a doula para ir com ela na consulta, algumas consultas, pelo menos a primeira consulta ali no médico ou não? Você oferece esse serviço ou não? Então, Pra tá. normalmente não, mas como doula existe assim, vamos dizer, é quase de uma forma bem genérica, é quase um restaurante self-service, né? Então tem doulas que oferecem certos tipos de serviço, outras não. Por exemplo, tem doula que é especializada em amamentação. Então, além de te dar todo o serviço de doula, te oferecer todo o serviço de doula, ela pode também oferecer o acompanhamento da amamentação. Tem doulas especializadas em puerpério, Por né? pé. Por isso que Exatamente. alguém mandou um recado para mim e falou assim: a doula é antes do parto, tipo, antes, durante e depois, né? Pode Exatamente. ter Exatamente. acompanhamento todo. Ou talvez assim, já tô planejando, né? Digamos, eu tô planejando ter filho, já tô treinando e já posso já estar conversando, né? Já ver Exatamente. já para começar aquele antes, porque aí quando eu engravidar eu não fico perdida procurando, eu já sei quem vai ser, já conversei, já conheci. Muito legal isso. A Dani está perguntando qual o valor de uma doula? Então, o valor é muito variável. Ele Uhum. vai depender, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? Vai depender da cidade, vai depender da doula e vai depender da experiência dessa doula. Doulas mais experientes, elas tendem a cobrar um pouco mais, né? E as doulas um pouco menos experientes tendem a cobrar menos. E assim, por exemplo, aqui em Nova York, o prefeito, por conta da taxa de mortalidade, principalmente dentro da população negra e indígena, ele está Uhum. oferecendo doula em alguns hospitais de forma até gratuita, né? E aí isso aí é pago pela cidade.
Então, existem alguns programas por conta desses índices de mortalidade que continuam altos, mesmo aqui nos Estados Unidos, né, infelizmente. E aí eles sabem que uma doula pode fazer muita diferença, né? Porque eu acho que assim, a gente muitas vezes, né, principalmente quando a gente está parindo, a gente fica numa situação muito vulnerável, né? Então, por exemplo, se um médico te fala alguma coisa que você não sabe, por exemplo, você não tem noção nenhuma, o médico fala, a gente vai ter que ir para cesárea porque, sei lá, o cordão tá enrolado no pescoço da criança. E aí você não sabe, na hora a gente não quer colocar a vida do nosso filho em risco, né? Então a gente, opa, vambora. E aí se Bora. você já, durante a gestação, você já entendeu, não, a maioria dos cordões, em algum momento, eles enrolam o pescoço da criança, né? Se não tiver, de fato, oferecendo um risco à vida dele, né, que esteja sufocando, né, que a criança esteja em sofrimento, muito possivelmente isso pode ser evitado, né? Essa cesárea pode ser evitada. Então são esses detalhes, né, que te dá mais poder até mesmo na hora do parto, assim, que a gente fica às vezes numa situação de tipo, caramba, eu tenho que aceitar tudo que o médico falar, né? Vou ter que Eu tô, fazer, mesmo que talvez eu não queira. eu tô aqui falando com você e eu só tô dando uma olhada, porque eu sei que preço varia, mas é bom, às vezes quando a gente pergunta, você quer ter uma média? Eu lembro que uma dessas pessoas me falaram, e eu lembro que eu falei assim, caraca, isso não é uma coisa, se eu não me engano, o convênio acho que não cobre, né? Só se É, algum convênio muito top, sei lá. E eu lembro de ter sido uma facadinha. Eu falei, caraca, eu já vou ter que pagar parte do parto, porque o convênio do meu marido cobre, mas eu sabia que eu ia ter que pagar alguma coisa. E aí eu lembro que não era tão barato. Ainda mais, acho que uma que eu vi, que ela, deixa eu ver se eu acho aqui, que ela tinha mais anos. Tá, ó, por exemplo, tá? Isso daqui é um exemplo uhum, aqui em DC, dessa doula aqui, que eu vi rapidamente aqui. Eu gosto quando tá no site algumas coisas, principalmente sim. aí, Que aí você já você sabe se dá ou tem não, ideia, né? é. Vou Mas falar ou aqui, ó, não. fees and service, né? The fee for labor support, então, a taxa, né, pro labor support é $1.300. Agora tá falando que tá incluso. Inclui a uma visita pré-natal, Uhum, uma visita pós-parto, né, que é uhum. follow-up, né, depois, que é até de 1 hora. É, ligações ilimitadas, então você pode ligar quantas vezes você quiser. E 12 horas cara a No cara com ela. parto. Ah, tá. No parto, no caso, deve ser. Então ela fala and 12 contract hours of face-to-face labor support. Então é no parto. Então é Isso. 1.300 por uma visita pré-natal, uma pós, ligação ilimitada e 12 horas que no parto. E aí tá, isso é dela, deixa eu ver. Aí fala que aí eles falam como que paga, né? Você paga a metade assim que se assina e a outra metade com 38 semanas. Ah, aí ela cobra. Se você precisar de mais horas, porque às vezes um parto dura mais que 12 horas e você quer ela lá, é $40 por hora. Sim, sim. Aí. Então já dá para ter uma ideia de preço por aí. Varia, varia. Principalmente como você falou, quem está começando, quem já tem anos de experiência, né? Então, Verdade. uma Cidade. cidade onde Cidade você se ele mora. de si tudo é muito caro de si, né? Então, eu lembro de ter visto também. Na verdade, eu acabei não indo. No médico onde eu ia, no médico onde eu fui, na clínica, eles têm uma outra clínica que é de midwife doula. E eles falaram que era pelo convênio. Só que, não sei, acho que eu fiquei com medo. E alguma coisa na minha cabeça ficou assim, Nívia, você vai precisar de cesárea, você vai precisar. Quer dizer, eu não queria cesárea, mas alguma coisa dizia que talvez eu teria que fazer, e eu acabei fazendo, mas eu sabia que eu ia ter que tomar injeção. Aí eu falei assim, não adianta eu procurar esse centro, birth center, porque eu vou ter que ir pro hospital, né? Então, aí eu falei assim, eu vou ficar no médico mesmo.
Mas agora que eu quero ter mais um, eu já tô já vendo Dando informação. uma olhada. Já começar antes, exatamente. Então, para quem perguntou de Aham. preço, isso dá para ter uma ideia, né? Mas varia, né? De cidade, estado, quem é a Por, ex- pessoa. por exemplo, o hospital que eu fui ter ela, que eu fazia meu pré-natal, eles ofereciam um serviço de doula, de Olha, graça. tá E vendo? era coberto, no caso, Pelo pelo programa, plano, né? pelo Sim. plano aí. Só Então, não depende. tinha essa opção, assim, de você poder escolher a sua doula. E já é uma coisa que somente se você tivesse ela privada, né? Sim, Mas pelo hospital você poderia ter acesso. O que eu né? achei muito importante, né? Porque talvez para algumas mulheres não seja viável, né? Mesmo que seja mais barato, para algumas pessoas não dá. E Não aí dá. tem essa possibilidade, Sim, né? e eu lembro que no hospital tem aquela opção também, que assim, se eu pudesse eu faria, mas tudo é mais dinheiro, né? De você ser. Eu achei muito interessante, de você acho que você pega o. É o sangue, eu não sei, o líquido, não sei, do cordão umbilical, que aí você guarda isso caso o seu filho ou algum outro irmão, né? Algum outro filho que você tenha. Às vezes tem algumas doenças genéticas que ali naquele líquido ali pode curar o seu filho ou um outro filho que você tem. Só que para manter esse negócio, que você, às vezes você pode manter a vida inteira e nunca vai usar. Custa. Sim, Custa sim. muito? Não, eu acho que era assim, sei lá, você paga US$ 60 por mês. Pô, é US$ 60 por mês que eu vou pagar assim. É óbvio, a sua intenção é não usar, porque você não quer que aconteça nada. Mas eu Claro. falei assim, cara, US$ 60 todo mês pra eu manter um negócio. Aí eu falei assim, não, deixa. Aí ele falou assim, quer guardar a placenta? Porque tem mulher que faz não sei o quê. Eu falo, muito Faz legal. encapsulamento. Bastante. Hã? Encapsula. Encapsula, bota em cápsula. Isso. Mas era mais grana. Eu falei, ai, gente, não, não dá. Tudo é Oferece grana. isso de graça que eu pego tudo. O hospital parece até cardápio de restaurante, né? Então, você quer isso aqui? Mais tanto. Quer isso aqui? Mais tanto. Aí você, então, acho que eu vou ficar com o básico mesmo, que já tá aqui. O E bebê já detalhe, nasceu. O que que você oferece? Tá bom, vamos tudo embora. isso, tudo isso foi na minha internação. Só que eu fui induzida, então eu estava sem dor, foi normal. Eu só fiquei imaginando, se essa mulher já chega aqui gritando para você ter que assinar tudo, você manda aquilo, sai daqui. Eu não quero assinar nada, eu só quero que vocês tirem essa criança de mim que eu tô com dor. Foi tanto papel, tanta coisa, eu falei assim, e eu pensando, cara, é que eu tô de boa, porque eu vou ser induzida, mas e quando a mãe chega toda, né, já tem da Sim, criança? Eles vão ter que fazer isso que horas? Aí ele falou assim, faz com dor mesmo, vai ter que assinar. Eu falei assim, nossa, faz, é horrível. Eu faz. falei, E, cara, e assim, na verdade, o que eu acho bacana é que você tendo uma doula, assim, num momento como esse, por exemplo, ela não vai assinar para você, porque isso, na verdade, né, assim, a gente tem que fazer. Não deveria uhum, ter que fazer, mas tem que fazer. Mas ela vai estar ali de uma certa forma, tentando te dar um amparo e um suporte para que aquilo não seja, não interrompa o processo. Porque assim, o parto ele é uma coisa que tem que fluir, né? É uma coisa uhum, fluida. E uhum. se você tem interrupções, vamos dizer assim, você fica tensa, fica estressada, fica nervosa, tudo isso pode atrapalhar, né? Sim, Principalmente se for um parto normal, assim, tudo isso pode interromper a sua contração, pode fazer com que você. Não é só a gente pensar assim, se a gente se trava, a coisa não sai, né? O bebê não sai. é verdade. Então, é importante estar relaxada. E tudo isso pode te causar tensão. Tem, Então, a intenção é esse profissional ficar assim, ó, você vai ter que assinar, mas respira, bebe uma água, não precisa assinar tudo correndo. Então, assim, tentar fazer com que aquela parte que é chata e que às vezes é dolorosa, que seja uhum. o mais brando e o melhor É, possível, né? eu lembro que tinha alguma pergunta assim também, caso, tipo, aconteça alguma coisa, tipo, seu coração pare, não sei, ou alguma coisa com a criança, a gente pode ressuscitar? Claro, faz o que tiver que fazer, né? Mas eles perguntam tudo, 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 tudo. Aí eu falo, Tudo. nossa, tudo isso podia ser antes, né? Podia assinar isso antes. Porque Pois é. eu falei assim, isso é uma coisa muito ruim. Eu falei assim, eu não sei como que a mulher com dor consegue pensar em tudo isso e ter que assinar. Agora tem uma coisa legal, Nívia, que você falando isso, eu lembrei. Isso só não precisa necessariamente de uma doula, não. Uma pessoa sem doula consegue fazer. Mas aqui você pode ter um plano de parto. E o plano de parto, ele já engloba várias coisas que talvez você não tenha que se preocupar na hora do parto, né? Uhum, Sei lá, agora vou dar um exemplo. Eu quero que a criança nasça e venha direto pro meu peito. Isso sim. pode estar tudo escrito ali.
É óbvio que a gente sabe, né? Às vezes a gente se programa para parto normal e as coisas mudam e a gente tem que fazer uma cesárea. É, Acontece. Mas a gente tenta amenizar, né? Vamos dizer assim. eu tentei É. fazer o plano de parto. Eu fiz aqueles cursos que o hospital oferece, né? Então eu fui Uhum. com eles, foram 2 ou 3 dias. Visitei o hospital, né? Tem alguns hospitais que dão tour, outros não dão. O que eu fui dava. Mostrou, eles têm uma suíte dessas, se tiver available, né? Tipo, first come, first serve, né? Então quem chegar primeiro pega. Que tem banheira, tudo, caso alguém queira, tipo, usar. Mas tem bastante, tipo, bola. Tanto é que, assim, pra mim, foi muito legal. Eu escrevi mais ou menos as coisas que eu queria. Fiz o meu playlist. Levei meu negocinho de como é que chama? Sabe aquele Difusor? difusor com cheirinho. Tinha aquelas velinhas, não vela de verdade, mas aquela que parece vela, né? Que você não pode levar vela mesmo. Mas aquelas que finge vela, coloquei. Então eu tava mó dos vibes. Tem vídeo meu dançando. Que eu falei, então assim, foi bem legal, né? Eu tinha bola ali comigo. Então eu fiz. Então eu fiz o curso, vi, né? Que eu acho legal, você pode fazer o curso para ter ideia, né? Do que pode ou não pode acontecer. E fiz a visita também no hospital, que foi bem interessante também. Mas é óbvio, na hora ali, e a minha cabeça também sempre estava aberta para o que tiver que acontecer para a criança, né, nascer bem. A Mayla falou várias coisas aqui legais, que ela falou que todo mundo devia ter a doula, que é um serviço muito importante, realmente é. Realmente, isso devia ser uma coisa oferecida mesmo, né, pelo todos os hospitais, né? Mas não são todos que oferecem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uma coisa. Você fez o curso aqui, né? Você está atuando como doula aqui. Você pode também atuar no Brasil ou no Brasil se você tem que fazer um outro curso lá? Então, o ideal é fazer um outro, porque acaba que assim, ainda mais aqui, né? Aqui nos Estados Unidos tem um negócio que eu acho, enfim, no final das contas é um pouco complexo, porque cada estado tem um tipo de regulamentação, né? Então, você É, para ser psicólogo no Nova York é uma coisa. Mudou de estado, possivelmente você vai ter que fazer outro outro curso, né? Pelo menos curso. para equiparar. É, Então, assim, ó, no Brasil eu teria que fazer alguma coisa para equiparar também. E além da formação, você tem que ter os atendimentos, né? Você tem que fazer os atendimentos e as suas clientes têm que dar um feedback por escrito para que você consiga se certificar, né? Porque por tá, enquanto, por exemplo, eu tô como doula training, né? Eu tô como trainee, né? trainee. Porque eu ainda preciso dessa parte prática, né? Para poder Entendi. de fato, opa, agora sim. E como trainee, você acompanha outra doula ou você fica sozinha já? Então, agora eu tô como backup de uma, então eu Uhum. fico nessa meio que on call, se ela precisar, ela me chama, né? Então eu já tenho mais ou menos as datas dela, os clientes dela, e já fico ali, na expectativa. E minha mesmo, que eu já tive uma, né? Já tive a minha primeira cliente, que foi assim, Aí, Flávia, muito maravilhosa. tem que vir aqui pra Maryland, viu? Já tô até te falando. Já tô... Menina, venha! Venha! Pelo que eu vi aqui, então, assim, É você... verdade. A Mayla falou, é verdade. Aqui nos Estados Unidos eu queria que fosse mais acessível, porque é caro, é verdade. E nem É, todo mundo consegue acessar, e nem todo mundo sabe, né? Eu acho que, principalmente as mulheres que mais precisam, né? Que vamos combinar que exatamente. muitas vezes não são bem tratadas pelo sistema médico, são as que menos têm acesso, né? E no Como Brasil não é muito diferente também, não. então, eu dei sorte que no pediatra onde eu vou, tem uma especialista em amamentação e eu não tenho que pagar. Tá incluso. Então, até quando você, assim que a criança nasce, acho que você tem que ir no hospital. Não, você tem que ir Pra no sair do pediatra hospital, né? dois Ah, tá. dias, uma coisa assim, né? Já estava incluso. Eles até falam, ó, chega 1 hora antes, porque primeiro você vai ver a especialista de amamentação, depois você vê o pediatra. E eu podia vê-la quantas vezes eu quisesse, tipo, se todas aquelas consultas que eu tinha aqui, eu podia vê-la. E eu podia ligar ou mandar e-mail. E ela me ajudou demais. Mas tá vendo? Foi uma coisa que é da clínica lá do pediatra. Mas não são todos pediatras que oferecem. E às vezes é uma coisa à
parte, né, que você tem que usar. No hospital tinha, mas era só para aquele período que você estava no hospital. Para mim foi bom porque como eu fiquei mais tempo no hospital, porque o Otávio teve icterícia, então ele teve que tomar aquele banho de luz. Então, eu fiquei internada a semana inteira, porque eu fui induzida. Então, Uau. eu fui induzida segunda-feira à noite. Ele nasceu na madrugada de terça para quarta e a gente só saiu no sábado. Uau. É. Então, Vocês ficaram. ficamos a semana inteira. Então, a gente teve uns 2 ou 3 dias aí que a especialista lá de amamentação, ela estava indo, estava acompanhando, estava me ajudando. Que meu leite foi logo que o Otávio nasceu, pum. Eu ficava assim com o braço. Porque criou umas bolas que eu fiquei com medo a primeira vez, assim, que é isso? Um negócio Uau. duro. Ela falou assim, é leite. Eu, leite no meu sovaco? Ela falou assim, você tem muito leite. Eu falei, Jesus. E dá-lhe fazer massagem, né? Pra descer. Então, quando eu tava no hospital, sai aquele colostro, é isso que chama? Colostro, colostro. Colostro, foi lá. E quando eu saí, já tava mamando bonitinho lá. Ai, que delícia. Claro, com aquelas dificuldades, porque eu tive, né? Como eu já contei que você foi difícil. Mas o bom é que eu pude aproveitar mais essa do hospital e depois eu fui para do pediatra. Ah, Boa. mas aqui. O que eu ia perguntar? Tem uma pergunta na minha cabeça, mas eu fico falando de outra coisa. É assim mesmo. Eu de vez em quando faço isso. Já nem lembro a primeira pergunta. Ah, e uma coisa legal também, que assim, quando você tem a doula, né? Além das informações que ela pode te dar, né? Te dar de suporte, tem algumas coisas, por exemplo, se você tem a intenção de ter um parto normal ou o mais natural possível, normalmente a gente quer que você fique o maior tempo que você conseguir em casa, né? Porque aí quanto menos você tiver, menos tempo você tiver no hospital, menos intervenção você está sujeito a ter. E você está mais tranquilo também, né? Porque em casa a gente já está no nosso ambiente, está E aí, confortável, aí sei lá, tem gente que gosta de luz, liga a luz, quem não gosta, desliga. Mas no hospital você não tem tanto controle assim, você fica um pouco mais. Opa, vou ter que pedir pro médico, vou ter que pedir pra enfermeira, né? Não é a mesma coisa. Então, o máximo que você conseguir ficar em casa é importante, né? Pra quem tá planejando ter um parto mais natural, normal. E isso tudo também são coisas que, né, nessa caminhada aí com a profissional, você vai, tipo, opa, entendendo melhor como é que funciona, né? Essa questão da contração, do seu corpo. Porque é importante, né? A gente às vezes não conhece tanto o nosso corpo, né? Acho que não a gente foi? não explora tanto. Então a gente não É, sabe, né? Tipo, o que que tá acontecendo aqui, gente? é verdade, é verdade. Lembrei o que eu ia falar, que eu ia te perguntar. No, no seu caso, por exemplo, com você, como é que funciona? Você tem uma consulta tipo pré-natal e aí outra só não, a pré-natal, o acompanhamento óbvio durante o parto e uma depois, ou se ela quiser ver você mais vezes, ver, é preciso? Como é que funciona isso? Porque Então, no... o do pode médico a falar, gente já pode falar. sabe, né? O médico, ele fala, ó, tem que voltar nessa consulta e tal. E com a doula, como é que é? Então, no meu caso, eu ofereço 2 visitas pré-natais, né, que podem ser, ainda mais na época, a pandemia agora tá passando, né, mas a gente estava bem no meio, então eu estava mais fazendo isso online, né, de forma online, 2 antes, ficava um call também, assim, precisou de mim, sei lá, qualquer horário, me liga ou manda mensagem, eu tô ali disponível. Sim. Tem o parto, né? Que também foi isso que você falou. Um parto é uma coisa também totalmente imprevisível, né, gente? Ele pode durar 12, 24, 36, a gente não sabe quantas horas, né? Pode ser super rápido ou pode demorar. Então, a minha ideia quando a mãe já começa, a mulher começa a sentir essa contração, ela já entra em contato comigo e eu vou acompanhando à distância para saber o momento que eu vou para o hospital, né? Ou Sim. para casa, ou para o centro, o birthing center. Uhum. E aí eu vou, fico. O bebê nasceu, eu ainda fico um pouquinho, né, com essa mãe, depois que o bebê nasceu. E aí depois eu faço no puerpério, né? Uma visita pós. E fico também on call, tipo assim, precisou de mim nesse primeiro mês do bebê de vida, me liga ou me manda mensagem, o que eu puder.
não souber, porque também tem isso, né? Como eu não sou, por exemplo, especialista em amamentação, e aí tem casos específicos que o melhor é uma especialista. Aí eu tenho como recomendar uma pessoa. A gente estava falando sobre encapsulamento Da placenta. da placenta. Tem profissionais específicos para isso também. Então, vamos dizer, se a mulher quiser, eu tenho como indicar, né, um outro serviço, uma outra pessoa específico. Então, tem essas outras possibilidades aí. E o puerpério que a gente sabe, né, que é o famoso pós-parto, Uhum. antigamente era chamado de como é que é resguardo, né, que é aquele período de Guardo. 40, resguardo. O resguardo. Pra mim, tá. É o Mudou. Esse é o nome. resguardo. Eu sei o que é o resguardo. Por isso que eu nunca tinha ouvido falar. Eu só ouvi falar com as minhas amigas quando elas ficaram grávidas. Então, foi depois que eu fiquei. Eu falei assim, gente, que é isso, puerpério? Eu falei assim, eu tive isso? Assim, toda mulher tem. Eu falei assim, sério? Eu não sabia. Aí, agora você falou, é o resguardo, tá? A palavra resguardo. E que é tão importante também, né? A gente ter alguém, assim, para poder tirar dúvida, para poder, enfim, dar um suporte. Ui, voltou. Peraí, meu celular vai descarregar. Deixa eu colocar ele. Por isso que ele deu uma sumidinha. Pronto. Tá vendo? Carrega. Por isso que é tão importante, sim, exatamente. Muito. Eu acho que eu também não ouvia falar muito assim, né? Desse período, como é que é, né? A gente não aprende muito sobre isso, né? Ninguém fala muito como é que vai ser. Tipo assim, você vai levar o bebê pra casa, e aí, minha filha? E aí, Se vira. eu sei que no curso, quando eu fiz, se tem algum nome aqui, sei lá, eu não lembro, mas eu sei que eles forçaram principalmente pro companheiro, né? Prestar atenção também em nós, assim, presta atenção como que ela tá reagindo, como tá sendo aquelas horas, aqueles dias depois, né? Assim, presta muita atenção na mulher, porque assim, é muito hormônio ali, né? Então, assim, presta muita atenção. Então, eu lembro disso. Eu lembro do Ryan vindo. Tá tudo bem? Amiga, tá tudo bem. Eu falei assim, para de me perguntar, que senão daqui a pouco não vai estar. Não vai. Vou ficar irritada com você. Ele ficava muito preocupado vendo se estava bem. Eu falei assim, calma, eu estou bem, eu não estou perdendo a cabeça. E ele ficava prestando atenção. Muito, muito legal isso. Que eu ia ver aqui? É porque a depressão é muito comum, né? No A pós-parto, e a depressão gente, às vezes foi. não fala sobre isso, é bem comum. É muito comum ter, é verdade. E a gente não sabe, né? Então aí você fica naquela coisa assim. Então é sempre bom ter alguém de olho, né? Então é bom esse seu acompanhamento depois de um mês, se a pessoa quiser te mandar recado, te ligar, tudo. Uma coisa que eu ia perguntar é como é que fala? O parto humanizado, né? É o parto é o parto que é feito pela midwife ou não? Ou o médico pode fazer um parto humanizado junto com a Pode. doula ali? Na verdade, o parto humanizado, ele não necessariamente precisa de uma doula, né? Ele pode ser um parto que seja, de fato, mais humano, principalmente em respeito e empatia com aquela mulher, né, que está passando por todo esse processo. Então, o parto humanizado, ele pode ser feito com o médico, pode ser com a midwife, pode ser no hospital, independe, mas é um parto que tem como premissa essa empatia, esse respeito, né, Entendi. pela mulher e pelo bebê também, né? Pelo Porque você bebê. imagina, gente, eles estão chegando, eles estavam ali 9 meses super confortáveis na nossa barriga, né? Estão saindo ali agora. Então, acho que é bacana chegar num ambiente que seja Ninguém. bacana, que Legal. a mãe esteja confortável, que esteja tudo bem, né? Que não seja violento, né? Você já ouviu de clínicas aqui, médicos que fazem partos humanizados? Porque eu sei que no Brasil tem. Uma amiga minha fez, né? A equipe médica dela toda era. Tanto é que foi assim, foi muito legal. Ela teve uma equipe também filmando, tirando foto. Foi a coisa mais linda. Tem uma foto dela deitada com o bebê, o cordão
umbilical Umbilical. preso ainda na placenta, e eles colocaram a placenta no formato de coração, assim do lado dela na cama. Eu falo, cara, isso é uma obra de arte. Aí eu achei maravilhoso, mas assim, era equipe, os médicos, os enfermeiros, todos ali, eles, né, eles têm o mesmo pensamento, né? E Sim. eu falo assim, eu não sei se tem isso nos Estados Unidos, eu não faço ideia. Se tem, Tem, mas assim, é isso que você falou, não é uma coisa simples e fácil de achar. não Tem que é, né? procurar. É. E uma coisa assim que acho que a gente, enquanto mulher, né, a gente tem que entender que é um direito nosso, né? Se a gente não está confortável com aquela equipe médica, com aquele hospital, óbvio que existem outros tipos de restrição que a gente está falando, financeira, às vezes a Uhum, localidade que você mora não te dá muitas opções, sim, né? Também sim. tem que levar tudo isso em consideração. Mas se você tem a possibilidade de procurar uma outra equipe ou procurar um outro hospital que te faça sentir mais confortável, eu recomendaria assim, vá, porque a gente precisa se sentir segura, né? Não é o momento, nenhum momento seria, né? Mas não é o momento que a Uhum, gente tem que se preocupar se aquela equipe vai te tratar bem, se vai ser violenta, sabe? Se vai uhum, te tratar diferente por credo, por raça. Então, assim, a gente tem que se sentir seguro naquele ambiente e pelas pessoas que estão cuidando, né? uhum. E eu sei que é desafiador, não é fácil. É importante, eu acho, checar o histórico desse médico. Vamos dizer assim, uma mulher que queira fazer um parto normal e ela encontra uma equipe médica que naquele histórico daquela equipe, a maioria dos partos são cesariana, dificilmente ela vai conseguir ter um parto normal com aquela equipe, né? Porque eles já estão habituados a fazer cesariana, então, muito possivelmente por qualquer intercorrência, a Uhum. cesariana vai ser a primeira opção. Então, essas coisas é importante a gente checar, sabe? Checar. É, Você eu sei teve que a sua filha no hospital? não Em casa? foi. Menina, mas assim, sem midwife, tá? Que eu não recomendo. O importante é achar o midwife, é ter esse suporte, porque eu não tive. Você não teve. Mas não tive. Quem Mas fez você seu sabe que parto? assim, Você? foram os meus amigos, né? Os meus amigos e a doula, que não conseguiu chegar a tempo, então ela estava online, dando todo o suporte pelo telefone, video call. Mas Cara, assim, porque foi rápido também, né? eu Deu lembro que você falou, foi rápido. Foi rápido. Foi muito rápido. E eu Nossa, tinha medo do mas foi em hospital casa também, porque né? você quis ou foi em casa porque não deu tempo de chegar? Não deu tempo de chegar. Não deu tempo Ah, de porque chegar. não deu tempo. Assim que você começou a dilatar, sentiu dor, foi rápido. Então, na verdade, eu passei a noite toda em trabalho de parto, né? Começou de Ah, noite, eu passei a noite inteira em trabalho de parto. Só que assim, já tinha escutado muitas histórias de parto, né? E eu acho que uhum. também isso não, às vezes não ajuda muito, né? A forma como a gente vê parto na novela, no filme, é sempre muito dolorosa, né? É. As mulheres estão ali gritando, é sempre muito sofrido aparentemente, né? Uhum. Então eu tava esperando, falei, gente, vai demorar, posso relaxar. E vai ser uma dor que eu não vou aguentar. Então eu fiquei Sim. focada nessa dor aí. Eu falei, cara, vai ser uma dor É, tão é. que eu não vou aguentar. E eu, por conta do acompanhamento, né, que eu tive, eu sabia que, ó, eu tinha que ficar calma, eu tinha que respirar, tentar dormir entre as contrações, que eu consegui fazer, dar uma descansada. Porque eu precisava de energia, né? Eu falava, eu vou precisar de energia durante esse Sim. processo aí. E uma coisa que eu não tive foi vontade de gritar. Eu não tinha vontade de gritar. Eu tava tão Ah, calma. Eu ficava só rolando de um lado pro outro, né? Procurando um lugar sim. confortável e com muita vontade de ir no banheiro, que eu ficava o tempo inteiro nessa, assim. Ai, quero ir Aham. no banheiro. Ai, quero fazer cocô. Ai, quero fazer. E fiquei. E aí, assim, minha bolsa estourou quando foi umas 6 e pouca da manhã, 7 e pouca. A gente ligou pro hospital, aí esse momento o hospital já fala pra gente ir, né, que a bolsa estourou. E assim, a bolsa estourar não necessariamente quer dizer que você já vai ter o filho, também tem isso, Não. né? É. E tem parto que a bolsa também não estoura, também tem essa possibilidade. Sim. Mas o hospital fala pra ir, pra acompanhar, pra ver se o bebê tá bem, né? É. E a minha doula falou: calma, come alguma coisa, porque você não pode comer depois que você der entrada no hospital, né? E Uhum. aí ela falou: come, porque você não sabe, né? Enfim, quanto tempo vai durar. Come, tenta tomar um banho, porque a água relaxa também, né? E depois você vai. Aí eu falei, cara, se ela tá tranquila, eu vou ficar tranquila também. Comi, tomei um chá, comi.
Fui no banheiro, tomei um banho e senti um alívio. Mas é uma coisa engraçada, dá um alívio e dá uma pressão ao mesmo tempo, a água, né? Aham. Na contração. Alivia, mas ao mesmo tempo dá uma pressão. E aí, menina, eu falei, ok. Quando eu fui botar o vestido e levantei pra botar a sandália, eu já senti a cabeça dela saindo. Menina. Aí minha amiga que Isso. tava comigo falou, deita aí, Flávia, pra eu ver. Ela falou assim, não tá não, mentira. Deita aí pra eu ver. Quando ela abriu assim, olhou, a cabeça tava coroando. Rapaz, que loucura. Foi Aí uma teve que ser loucura. na sua casa mesmo. Foi em E casa, aí, na corre pra cama. pegar a toalha, corre pra pegar não sei o quê. Corre pra pegar a toalha, aí ficou. Eu tava com dois, né? Porque eu morava com eles antes. Aham. Aí um segura, né? Um parando a bebê, a outra segurando o telefone pra doula dar as instruções, né? Pra Sim. tranquilizar todo mundo. E aí, minha filha, foi 3 pushes assim, ela nasceu. Tipo, foi aquela pressão, né? Que você sente a Questão. vontade de fazer força. Meu Deus. E aí, depois que Nasceu. ela nasceu, o que que você fez? Porque, né, você já pegou ali, cortou o cordão, esperou a dor. E aí, o que que você fez? Menina, aí eu botei ela aqui, né? Que eu sabia que era Aham. bom essa hora de ouro, né? Ficar pertinho e tal. E aí a doula, aonde ela tava, ela voltou, porque ela tava no meio do caminho, né? Vindo pra cá, pra casa. E a gente ligou pro 911, 911. a Isso. ambulância. Porque tem. Eles que Eles têm que cortaram. tirar alguma coisa pra criança chorar, não tem? Então, ela não chorou quando ela saiu. Aí a doula me falou: olha, faz massagem nas costas dela. A gente fez massagem, ela chorou. Ah, E tá. aí, é. Aí Meu então tá tudo Deus, é bem. coisa de filme isso. Coisa de filme, menina. Eu nunca vou esquecer. Numa próxima, se eu tiver um outro filho, eu vou ter midwife em casa. Eu não vou pro hospital. Porque assim, É, como eu já tive essa experiência, eu já tô muito mais tranquila. você Eu já sabe. queria com uma banheira, sabe? Com a outra aqui, ó, rodando na Dando. banheira. Que perfeito, que legal. Eu Cara, que queria assim. legal. Isso é muito legal. Nossa, eu gosto de ouvir histórias assim. Né? De vez em quando eu fico constrangida de contar, né? Mas eu falo assim, cara, não é bom porque Sim, tem história de tudo quanto é não, jeito, né? são vários tipos de histórias. Tem gente que sofre por horas, né? Não tem, tem outra que eu acabei indo para uma emergência, né? Tava ali preparando, mas consegui sentir a dor. Eu queria muito. Eu falei assim, eu posso até tomar a injeção, mas eu quero sentir para ver como que é essa dor. E tava lá. E uma coisa que funcionou para mim era estar em pé, andando, fazendo. E a enfermeira até falou assim: é bom, porque assim, essa contração é o músculo, é a sua barriga do músculo que está contraindo. Se você está deitada, não mover nada, a dor pode ser mais forte, porque você não está em movimento. Agora, se você está fazendo o que você está fazendo, que eu fazia agachamento, ela falou assim: tem outros músculos do seu corpo trabalhando. Então a dor não vai ser tão intensa ali. E eu fazia, viu? Eu fazia agachamento, eu segurava na cama e ia. E descia e voltava, e ouvindo minhas músicas ali. E as enfermeiras amavam, assim. Ela falou assim: tá tão gostoso vir aqui te ver pra ver se tá tudo bem. Porque tem umas mães que estão gritando. Mas a gente chega aqui, você tá sentindo a sua dor, tudo. Aí até que chegou numa hora, elas falaram assim: ó, tá se aproximando. E eu recomendo, se, pelo fato que você tem asma e a sua médica já falou, tomar a injeção. Mas isso vai ser, né, de você. Assim, eu recomendo agora porque o anestesista tá sem fazer nada. E se você demorar, às vezes ele vai estar com outra pessoa. E até atender a outra, talvez não dê tempo para voltar para você. Então agora ele tá, não tem nenhuma grávida com ele. Aí eu falei, ela falou assim, a dor você já sentiu. É isso agora com espaço menos. Você tá sentindo essa dor a cada 5 minutos. Essa é a Isso. dor. O que vai mudar é o espaçamento, que conforme vai chegando mais perto, vai ser essa dor com um intervalo bem menor. Mas a dor é essa. Aí Sim. eu falei, então tá, então vou tomar injeção. Menina, mas assim, eu acho bacana você teve experiência também, né? Sim. Você É, sentiu. Você eu sabe como é senti. que é. Eu sei como é que é. E pra mim não foi aquelas coisas. Dor é uma coisa muito relativa, né? Muito. Muito. Muito Não dá pra falar assim. eu esperava que, nossa, eu ia assim,
morrer de dor. Mas, não sei, talvez eu tava ali, eu achei uma maneira de passar a contração, tava ouvindo músicas que eu gosto, então, sabe? Então, acho que tudo isso ajudou ali, eu não tava estressada, não tava... Então, isso tudo ajudou. Mas que legal. Eu amei essa nossa conversa. Para E uma finalizar... coisa legal, assim, que é bacana lembrar, né? Dor não é sinônimo de sofrimento, né? Então a gente pode sim lidar com a dor e não necessariamente sofrer com essa dor, né? E foi o que você Exatamente. falou, que é muito bacana, assim, cada um vai encontrar uma maneira. A música te acalma, a música também me acalma, mas talvez para Uhum. outra pessoa, uma outra coisa pode trazer Sim. esse conforto, né? E uma coisa que também me ajudava muito era a respiração, que assim, eu lembrava, sabe? Inspiração. É. Respiração. E essa coisa mesmo de ter na cabeça que a contração é como uma onda, né? Ela vem, vai no topo da dor, volta e vai embora. Daqui a pouco ela vem de novo. Então eu ficava muito assim, eu falava, cara, calma. E uma coisa que eu lembro muito que eu ouvia durante a gravidez, se você se contrai muito no momento da dor, qualquer dor, né? Você sente Uhum. mais dor. Eu Você sinto fica mais travado e sente mais dor. Eu falava, relaxa, Flávia, relaxa que vai ser. Então essas coisas iam me ajudando. Eu mesmo, porque a dor tem muita coisa do fator muito mais emocional, né? sim. No Então, emocional, sua cabeça também ali. isso aí. Tem tudo isso. E deixa eu ver, para finalizar, fala pro pessoal, né? Eu vi que entrou gente que tá em Nova York, como que eles podem te achar, né? Se alguém quiser os seus serviços, como Boa. te encontrar nas redes. Então, eu, na verdade, por enquanto, eu tô com o meu pessoal, né? Que Uhum. é Flavinha, é grande. Flavinha Barbosa com S, RJ. E eu, na verdade, vou começar com o meu profissional, né? Que vai ser totalmente voltado para a formação de doula, né? E para atuação Uhum. enquanto doula. Que eu acho que é bacana ter, né? Pode ser, que ele vai ser mais Sim. informativo e vai ser mais Uhum. voltado para isso. Mas estou aqui e estou aqui também, assim, mesmo que, né, que às vezes para tirar dúvidas, né? Porque eu acho que é bacana Sim. a gente ter alguém para poder conversar e, Eu olha, eu não concordo. sei bem se é doula que eu quero, nem sei o que é doula, mas qualquer coisa eu tô aí, me fala, me chama. Ai, ótimo. Muito obrigada para todo mundo que Imagina, obrigada. participou, para todo mundo que fez comentário, fez as perguntas que eu li aqui. E a gente já cobriu todas as perguntas. Tinha umas 6 perguntas, mas a gente já falou tudo aqui. Tá bom. É, e muito obrigada para todo mundo. Obrigado, Flavinha, de novo, Ai, por você obrigada a estar você, aqui. obrigada mesmo pelo Você tirou espaço. várias dúvidas minhas, várias. Agora tá bem mais claro, né? Então, esse que é o intuito, ajudar, né? As outras mamães ou futuras mamães, né? Que não sabe. Que uma das perguntas é até o que é doula, né? Então, agora todo mundo já sabe. Gente, essa live vai ficar salva no Instagram. E depois essa live vai ser programada para ir para o YouTube também, mas eu aviso a vocês quando for para o YouTube. Então você pode seguir a Flavinha, você pode me seguir aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, só mandar. Então, muito obrigada e até a nossa próxima Obrigada. Beijo live. no Otávio, Pode deixar beijo. que eu mando. Ah, Oh, ela já dormiu, dormiu. pobrezinha. Ela ficou Dormiu, eu tão tô acompanhando. quietinha. Ficou. Ela falou, mãe, eu tô ligada. Você tá Oh, falando de mim também, hein, que eu tô ligada. Essa que experiência eu fofo, passei. gente. Então tá bom, Flávia, muito Ai, um obrigada. Um beijo. beijo. Obrigada, Obrigada, beijo. gente. Obrigada, Tchau. gente. Valeu.